A fé cristã prega que o sagrado mora não somente em espaços religiosos, mas ele também mora na vida comum. E Cristo é Senhor sobre tudo, sobre o nosso culto, mas também sobre o nosso cultivo. O que esperamos, os que creem em Jesus Cristo, não é o dia em que as diferenças culturais desaparecerão, nem as diversas línguas, nem os povos ou as nações, mas o dia em que todos juntos, nações, tribos, povos e línguas, possamos cantar os louvores do que se assenta no trono e do Cordeiro. Enquanto esperamos, no culto, antecipamos e nos exercitamos nisso. Preparamos-nos em meio à nossa cultura e enquanto participamos do cultivo que nos proporciona a vida física, porque o culto, a cultura e o cultivo são dons de Deus. E a este Deus santo, amoroso e trino, sejam a glória, o domínio e o poder, agora e para sempre. Madison Barreto, senhoras e senhores! Gente, boa tarde. Muito obrigado por você estar aqui. Sou Madison Barreto, como o Bruno já me apresentou. Esse é o 5º Vitral na cidade. Então, se você quer ver o que aconteceu nos outros, tá tudo gravado, as palestras, apresentações. Então, a gente vai, se você passear lá no canal do Vitral, você vai ver palestra e apresentações. O primeiro foi o tema O Cristão e a Cultura Brasileira. Depois a gente falou sobre encontrando Deus na cultura popular. Depois, o grito da arte. O último foi sobre a arte não precisa de justificativa. E hoje a gente vai conversar sobre o tema Onde Mora o Sagrado. Tá gravando aí? Tudo certo? Áudio e vídeo? Só para não cortar um pedaço da palestra para quem vai ver depois aí. Esses dias eu estava vendo o filme De Volta para o Futuro. Vocês já assistiram? Quem já assistiu aí? Levanta a mão. Eu já tinha assistido quando eu era criança, na sessão da tarde, talvez mais de uma vez. Mas esses dias eu resolvi fazer uma maratona de Volta para o Futuro. Assisti os 3 filmes seguidos ao longo de umas 2 semanas, porque eu transformo o filme em série, né? Eu vejo 20 minutos enquanto estou lavando vasilha, depois mais 20 minutos enquanto, sei lá, estou fazendo alguma outra coisa. Mas no filme De Volta para o Futuro, a gente tem ali 2 personagens principais, que é o Martin e o Dr. Brown, e eles, ou na verdade o Dr. Brown, criou ali uma máquina do tempo, e ele consegue viajar para qualquer lugar da história, basta dar alguns comandos ali no seu carro, e ele consegue ir para o futuro ou para o passado, mas eles acabam se metendo em algumas enrascadas, né? Se você lembra do filme, você lembra disso. E o exercício que eu quero fazer com vocês hoje é mais ou menos isso. A gente vai fazer algumas viagens no tempo. Vamos imaginar que essa capela aqui, que a gente está, é uma máquina do tempo. Ok? Antes de vocês chegarem, eu já instalei alguns fios, alguns cabeamentos, e isso aqui é uma máquina do tempo. E sempre que eu apertar o botão aqui no meu tablet, a gente vai ir para algum lugar ou alguma época da história. O primeiro lugar que eu quero levar vocês é para 500 anos atrás, exatamente aqui onde nós estamos. Imagine que vocês estão viajando aqui comigo. Quando eu apertar o botão, nós vamos voltar 500 anos no tempo, ok? Segura aí na cadeira, se prepara, vamos lá? Beleza, voltamos 500 anos no tempo. E agora vamos sair juntos, pode continuar sentado, só imagine, vamos sair juntos para aquela porta. Imagine o que é que você vê aqui ao redor. É bem provável que o cenário, aliás, com certeza o cenário era completamente diferente do que nós temos hoje aqui. Não existiam essa rua asfaltada, não tinha aquela praça, não tinha essas casas e prédios aqui ao redor. E tudo que nós tínhamos era provavelmente uma grande floresta. Talvez aqui perto tinha algum riachozinho, algum córrego. Provavelmente tinham muitos animais silvestres. E possivelmente nós tínhamos uma tribo indígena vivendo bem perto daqui. E nós, ao sair aqui daquela porta, a gente acaba esbarrando com um jovem indígena dessa tribo. E a gente começa a conversar com ele meio desconfiado pelas nossas roupas, pensando de onde vocês vieram, o que vocês estão fazendo aqui. Então a gente diria para ele, eu estou aqui para conhecer um pouco da sua cultura. E aí esse nosso amigo indígena fala, ok, eu vou apresentar para vocês a minha cultura. E a primeira coisa que ele nos contaria é sobre como que eles se alimentam. O que eles comem? Como é que eles conseguem essa comida? Como é que eles preparam essa comida? Quais são os pratos típicos que eles têm? E aí, tudo isso, todas essas perguntas têm a ver com uma palavrinha muito importante que é
cultivo. Nas línguas latinas, como a nossa, a espanhol, francês, italiano, a palavra cultivo está muito relacionada à palavra culto e também à palavra cultura. São 3 palavras que possuem a mesma raiz. E o cultivo está muito ligado à cultura também porque uma das formas de cultura mais antigas que a gente tem é exatamente a agricultura. No livro do Justo Gonzalez, ele traz algumas definições para a gente, mas antes de chegar nela, cultivo tem a ver com tudo aquilo que o ser humano faz. Não só com aquilo que tem a ver com a alimentação, mas com todo o desenvolvimento cultural humano. Então, a sua roupa é um tipo de cultivo, esse microfone, essa construção, é um tipo de cultivo. Lembra lá de Gênesis, capítulo 2, verso 15, quando Deus diz que colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar? Então, natureza é tudo aquilo que Deus cria, e cultivo ou cultura é tudo aquilo que o homem faz com essa natureza que Deus criou. E aí, nosso jovem amigo indígena, ele nos convida para conhecer uma plantação de mandioca. Para quem não sabe, a mandioca foi muito explorada pelos indígenas aqui do Brasil, e aí ele nos leva lá para conhecer uma plantação. Ele nos mostra quais são as técnicas que ele tem de plantação, como que eles escolhem a melhor terra, onde que eles plantaram, como é que eles escolhem, quais ferramentas eles criaram, que eles desenvolveram para colher aquela mandioca. Mas depois de colhida, eles precisam descascá-la, então eles criaram ali alguma espécie de faca para descascar. Eles criaram um modo de processá-la, de moê-la, até chegar no ponto que ele nos convida para conhecer um espaço onde eles produzem a farinha de mandioca. A farinha de mandioca é uma das grandes heranças das tribos indígenas que nós temos no Brasil, que nós comemos até hoje, que foi criada pelos índios, pelos indígenas aqui do Brasil. E aí, enquanto a gente está conversando com ele, eu vou ter que abaixar um pouquinho, que eu estou sentindo que eu estou olhando para cima com o pedestal aqui. Deixa eu só dar uma abaixada. Acho que agora sim. Obrigado. E aí, enquanto a gente está conversando com esse nosso jovem amigo indígena, a gente começa a escutar uma música rolando ali perto. E a gente começa a falar, mas o que está acontecendo? Que música é essa? E aí a gente olha ali da porta de um lugar onde a gente está, a gente vê que tem uma galera reunida, a gente pede para o nosso amigo nos levar até lá. E aí a gente vai até lá, vai passando no meio ali das casas deles, das ocas, e bem no meio a gente encontra um grande pátio, e tem um grupo muito grande reunido ali, fazendo uma dança muito bem elaborada, com música, com instrumentos, tudo isso relacionado ao cultivo, à cultura deles. Eles têm pinturas corporais, eles desenvolveram técnicas de produção de tintas ali para pintarem seus corpos. Existe toda uma arte, e a gente começa a ficar encantado por toda aquela apresentação artística, tudo aquilo que a gente está vendo da arte dessa tribo indígena. E aí a gente se vira meio discretamente para esse nosso amigo, meio sem querer atrapalhar, e pergunta para ele, mas, mano, o que está acontecendo aqui? Me explica um pouco disso. E aí, ao fazer essa pergunta, nós vamos conhecer o segundo elemento que forma essa cultura. E aí a gente chega no Justo Gonzalez. No livro Evangelho e Cultura, ele afirma que, em toda cultura, 2 elementos andam juntos. As técnicas para dirigir o mundo, o cultivo, e o modo como se entende esse mundo, ou seja, o culto. No livro Os Outros da Bíblia, do André Hayek, ele afirma que as pessoas de uma cultura observam o ambiente em que vivem e passam a se perguntar como que seu mundo surgiu, de onde veio e assim por diante. E nesse processo, desenvolvem explicações, resultando no que se convencionou chamar de mito. E o que é um mito? O mito alerta para uma realidade transcendente, situada além do que pode ser percebido pelos sentidos. E o André Hayek traz para a gente que as sociedades necessitam dos mitos por 3 motivos. O primeiro deles, para que o mundo seja dotado de sentido. O segundo, para responder às questões últimas da existência que não são explicadas pela razão. E terceiro, pelo desejo que o mundo tenha um contínuo, um todo lógico e articulado.
as explicações míticas da realidade, então, desembocam em um culto. O culto nada mais é do que a sistematização desse mito explicativo, uma resposta ante ao sagrado. Essa é a definição que o André Hayek nos traz. E aí a gente chega numa outra palavrinha muito importante para a nossa conversa de hoje, que é sagrado. E o que é o sagrado? Cada artista que se apresentou aqui tentou responder um pouquinho isso, o que ele considera que é o sagrado. Mas eu gostaria de trazer para vocês duas definições também, que está presente no livro Os Outros da Bíblia. A primeira é do teólogo Rudolf Otto. Ele afirma o seguinte: o sagrado, embora possa ser parcialmente compreendido pela racionalidade, na verdade, envolve noções que vão além da capacidade intelectual, entrando na esfera do sentimento, como um estado psíquico intenso de devoção e arrebatamento, penetrando em uma esfera misteriosa, fugaz ao pensamento, mas que pode ser sentida. Quando o religioso se depara com o sagrado, ele tem uma sensação ou uma reação existencial. Ele se vê como criatura, sentindo-se um nada diante daquele que é tudo, absoluto e inacessível. A segunda definição de sagrado, um pouco diferente dessa, é de um mitólogo que é o Mircea Eliade. E ele afirma que o sagrado é o que se opõe ao profano. E não se trata de um profano em sentido de maldito, mas de cotidiano, corriqueiro, comum. Assim, o sagrado é aquilo que se mostra totalmente diferente do profano, como uma hierofania, que significa uma revelação do totalmente outro. A manifestação do sagrado pode ocorrer em qualquer coisa do universo cotidiano, como uma pedra, uma árvore ou uma montanha, as quais, a partir desta hierofania, dessa revelação do totalmente outro, tornam-se pedra sagrada, árvore sagrada ou montanha sagrada. Mas há uma ressalva aqui. Ele diz: o sagrado somente é sagrado para quem passou por essa experiência de hierofania. Outras pessoas veem esse sagrado e para ela é apenas algo comum, corriqueiro, profano, cotidiano. Dentro dessa definição do Mircea Eliade, dois exemplos que nós temos na própria Bíblia é primeiro de Jacó. Vocês lembram daquela história de Jacó, quando ele tem um sonho em que tem anjos subindo e descendo por uma escada, e aí quando ele acorda, ele entende que aquele lugar ali é sagrado. Então ele ergue uma coluna de pedras, ele unge aquela coluna com óleo e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. O que Jacó ali passou se chama hierofania, o que o Mircea Eliade chama de hierofania. Outro exemplo que nós temos na Bíblia também é de Moisés, quando Moisés vê a sarça ardente e o próprio Deus fala para ele que ele deve tirar as sandálias dos seus pés, pois aquela terra onde ele está pisando é santa. Mas continuando a conversa aqui com o nosso amigo indígena, ele começa a nos contar um pouco sobre a fé dele. E dentro do que ele vai nos contando sobre aquilo que ele crê, sobre aquilo que o povo dele crê, ele nos conta um pouco sobre o seu culto, e nós encontramos nisso respostas para pelo menos 5 perguntas que têm a ver com o culto ou a cultura. A primeira pergunta que ele nos responde é: qual que é a origem das coisas, do ser humano e do mundo? E por que essas coisas existem? Se esse nosso amigo indígena, com quem a gente está sentado ali fora agora conversando, fosse da tribo Guarani, ele nos contaria sobre o mito de Nanderu, que significa nosso pai, o grande espírito criador. Os guaranis também acreditavam em Tupã, que é o agente criativo ou o agente ativo da criação, aquele que desceu dos céus para moldar fisicamente a terra, as águas, as plantas e os animais, e deu aos primeiros humanos o conhecimento para desenvolverem um tipo de agricultura.
E se nós tivéssemos tempo ali de conversa, pudesse passar algumas horas conversando com esse nosso amigo, ele contaria com detalhes como que o Nanderu criou todo o universo. Mas esse nosso amigo, ele também percebe que esse universo criado por essa divindade em que ele acredita tem alguma coisa errada, tem alguns problemas. Ele percebe que alguma coisa está fora do lugar, parece que alguma coisa aconteceu. Então nós chegamos às outras 2 perguntas aqui das 5. A segunda pergunta é, qual que é o problema do mundo? E a terceira pergunta é, qual que é a solução para este problema do mundo? Se esse nosso amigo fosse, mais uma vez, da tribo Guarani, ele diria que o problema do mundo é que a humanidade vive o teco-marã, o mal viver, que significa uma desarmonia entre as pessoas, a comunidade e a natureza. É por isso que existe guerra, existe fome e tantos outros males, pois todos se afastaram da ordem criada por Nanderu, que é o tecoporã, o bem viver, uma harmonia entre as pessoas e a natureza. E aí, mas qual que é a solução para esse problema? Nosso amigo, se ele fosse da tribo Guarani, ele diria que a solução é restaurar esse tecoporã e caminhar rumo à terra sem males. Um lugar sem imperfeição, sem morte, sem sofrimento. E como que eles buscam isso? Para isso que eles realizam aqueles cantos, aqueles rituais, aquelas danças. E toda a vida comunitária e também uma preocupação muito grande com o cuidado da terra. E, historicamente, por crer nessa terra sem males, a tribo dos Guaranis realizou grandes migrações aqui por vários lugares da América Latina, procurando onde que é essa terra sem males. Eles acreditavam que era um local físico, que eles podiam chegar lá, eles podiam ir migrando até que um dia eles encontrariam. Continuando a conversa com esse nosso amigo, a gente perguntaria, tá, mas e quando alguém morre aqui na tribo, como é que é para vocês? O que acontece depois da morte, dentro do que você acredita, dentro da visão que você tem aí de fé, de culto? E aí, se ele fosse um Guarani, ele responderia que se essa pessoa viveu de forma virtuosa, ela praticou o tecoporã, o bem viver, a alma, a Siri pensou que eu estava falando com ela aqui. Se essa pessoa praticou o tecoporã, o bem viver, a alma dela será guiada até essa terra sem males. Mesmo que eles não conseguiram chegar aqui em vida, na morte, se ela cumprir o tecoporã, ela vai chegar lá, ela vai ser guiada para lá. Mas, para isso, eles precisam fazer alguns rituais para ajudar essa alma a chegar lá. Porém, se essa pessoa viver o tecomarã, o mal viver, a alma dela vai ficar vagando aqui, nesse plano material, como um espírito errante. E aí a gente continua conversando com ele, tá, mas e aí? Tem salvação? Vocês creem em alguma ideia de um salvador? Tem alguém que pode ajudar vocês? Se ele fosse em Guarani, ele falaria, não, é isso, é a gente, tem aí os xamãs para ajudar, mas não tem uma ideia de alguém, de uma pessoa, de uma divindade que vá vir e vá fazer alguma coisa no nosso lugar. Porém, se ele fosse um caiapó, ele nos contaria sobre o Bipicororoti, que significa aquele que vem do alto. Eles acreditam que esse Bipicororoti, muitas gerações atrás, ele desceu do céu, vestindo uma roupa que cobria todo o seu corpo. Por isso, existem muitas teorias. Se você jogar esse nome na internet, eu sei que é difícil de pronunciar e de escrever, mas se você jogar esse nome, você vai ver várias teorias que eram alienígenas, astronautas que haviam visitado essa tribo. Mas a roupa dele é muito parecida, tem muitos quadrinhos, tem muitas histórias com essa ilustração desse Bipicororoti, e é muito parecido mesmo, parece uma roupa de astronauta, ou talvez ali de um apicultor. E o que eles acreditam que esse Bipicororoti fez? Que muitas gerações atrás ele desceu aqui, viveu entre eles nessa tribo, ensinou tudo aquilo que eles sabem, toda a forma de agricultura que eles têm, lhes deu ferramentas, lhes deu produções de rituais, de arte, tudo que eles têm foi esse Bipicororoti que deu para eles. E um dia esse Bipicororoti subiu de volta aos céus, ele ascendeu aos céus. E eles têm uma esperança muito grande que um dia ele vai voltar. E por causa disso, todos os anos eles realizam um ritual, vestem aquela roupa que eles têm a ideia de que o Bipicororoti usou, com a expectativa de que talvez ele olhe lá do céu para eles e veja como que eles são fiéis e então ele retorne. Em 2024, uma antropóloga que faz parte dessa tribo conseguiu de volta
A roupa original que a tribo usou há muitos anos atrás, porque ela estava no museu da Holanda há quase 100 anos. E agora eles se recuperaram e voltaram a usar essa roupa em seus rituais. E aí, conversando com esse nosso amigo, se ele fosse um caiapó, a gente falaria para ele, cara, eu também tenho expectativa de alguém que subiu aos céus e um dia vai voltar. Posso te falar sobre ele? Depois dessa conversa com ele, a gente se despede, entra aqui de volta na nossa nave espacial, nessa capela espacial. Voltem aqui comigo, sentem aqui nos seus lugares novamente. Eu vou apertar um outro botão e a gente vai fazer uma nova viagem. Vamos agora para um outro lugar, para o chamado Antigo Oriente Próximo. E nós vamos passar por algumas regiões ali, alguns países que até hoje existem, entre eles a região ali da Mesopotâmica, a região mesopotâmica, o Egito, o Canaã, a Pérsia, e depois a gente vai dar um pulo lá na Grécia. Vamos começar então pela região mesopotâmica. Se ajeitem novamente na cadeira, vou apertar o botão aqui no tablet e a nossa nave espacial vai viajar, vai nos levar lá para a região mesopotâmica. Preparados aí? Ok, chegamos. A região mesopotâmica é onde também foi a Babilônia. Com certeza você já ouviu, até nas músicas aqui foi falado da Babilônia. A Babilônia existiu lá. E hoje é onde está o Iraque, uma parte ali da Turquia e da Síria. E assim que a gente desce ali com a nossa máquina do tempo, a nossa capela do tempo, ali na Mesopotâmia, a gente encontra um jovem mesopotâmico. E aí a gente começa a conversar com ele também. Ele quer saber o que a gente está fazendo ali. A gente fala mais uma vez que quer conhecer um pouco da sua cultura também. E aí, se a gente perguntasse para esse jovem mesopotâmico por que o homem existe, ele falaria mais ou menos nessas palavras, que o objetivo principal do homem é fazer o fardo trabalho no lugar dos deuses, para que os deuses possam finalmente descansar. Essa que é a ideia que os mesopotâmicos tinham sobre a criação do homem. O homem foi criado para trabalhar, porque os deuses estavam cansados de terem criado o mundo e agora eles precisam descansar, então eles criaram o ser humano para continuar trabalhando no lugar deles. E se a gente conversasse um pouco com ele também sobre a origem do universo, ele falaria um pouco que eles acreditavam que os deuses expulsaram o caos e trouxeram a ordem, porém, apesar disso, eles têm uma consciência de que tem um problema. Lembra lá que toda cultura tenta responder essas perguntas, de onde que veio e também qual que é o problema do mundo? Para eles o problema é que o mundo tende a se desorganizar. O mundo foi criado, perfeito, ali pelos deuses, porém ele sempre se desorganiza. E o que eles precisam fazer? Eles precisam que esse mundo retorne para a condição anterior a esse caos. Então, os homens, como eles foram criados para trabalhar no lugar dos deuses, cabe a eles a manutenção dessa ordem. E o que eles precisam fazer? Então, eles precisam fazer alguns rituais aos deuses para retornar essa criação de volta para o seu estado original. E aí que nasce o que a antropologia chama do mito do eterno retorno. Os babilônicos, eles eram exímios observadores do céu, dos ciclos da natureza. Então, eles começaram a observar sobre as estações, sobre os ciclos da lua, do sol, e eles começaram a perceber essa ideia de que a gente tem mais ou menos, deles que vieram mais ou menos essa ideia de ano, que a Terra, ou o Sol, dava uma volta em torno da Terra e chegava mais ou menos no mesmo lugar. E eles começaram uma celebração, anualmente, chamada Akitu, que poderia ser traduzido como uma festa de Ano Novo. E como é que era o Ano Novo ali dos babilônicos, essa festa de Akitu? Ela durava 12 dias, eles passavam por algumas liturgias de purificação, havia leituras de poemas falando sobre a criação do mundo, haviam procissões pelas ruas carregando as esculturas dessas divindades, havia uma representação teatral, eles faziam ali uma peça de teatro representando como que foi a luta dos deuses e como que foi essa vitória sobre o caos e como que foi a criação. Gente, isso aqui nada mais é que um sarau. Isso que a gente teve aqui hoje era o que eles faziam lá. Teve música, teve poesia, teve artes visuais e teve teatro. Inclusive, na palestra O Grito da Arte, que a gente teve no Vitral na Cidade, no Museu da Moda, está gravado esse pode assistir, eu falei muito sobre isso, como que a arte nasce muito ligada ao culto. Em todas as culturas, a arte ela nasce como uma forma de adoração aos deuses. Inclusive,
na Bíblia, no povo judeu, a arte está muito ligada ali à experiência de culto. E aí eles acreditavam que, terminada essa festa ali do Akitu, do Ano Novo, agora a ordem estava restaurada. Eles podiam ser perdoados dos pecados do ano anterior. Eles expulsavam ali toda a maldade do ano anterior e eles têm uma nova força, um novo fôlego para o ano que virá. E ouvindo isso do nosso amigo ali, o jovem mesopotâmico, a gente falaria, nossa, de onde eu vim tem uma festa parecida. A gente também faz uma festa de Ano Novo, em que a gente faz um feriado universal, o mundo todo para isso. Muita gente, em vários lugares, se vestem de branco, uma roupa litúrgica para esse momento do nosso calendário litúrgico. E a gente brinda paz e prosperidade, desejando um adeus ano velho, feliz ano novo, e que tudo se realize no ano que vai nascer. Veja que existe uma organização do tempo em torno do sagrado, desde o mundo antigo até os dias de hoje. Em seguida, esse nosso amigo leva a gente para conhecer a cidade dele. A gente começa a andar ali pela cidade, vemos as construções, as casas, e bem no meio dessa cidade a gente encontra uma construção meio esquisita. A gente olha para aquilo, não entende bem para que serve. A gente pergunta para ele, amigo, o que é aquilo ali? E aí ele nos explica que aquilo é um zigurate. O que é um zigurate? Era uma pirâmide escalonada, maciça, com uma escadaria pelos lados, que conduzia até o topo, onde ficava o templo da divindade. E a própria estrutura demonstrava o conceito. Era uma escada para unir o céu e a terra, o caminho que os deuses desciam para vir se encontrar com os homens. Você com certeza já ouviu um zigurate muito famoso, que está lá registrado em Gênesis 11, que é a Torre de Babel, que lá era um zigurate. E o costume era que esse zigurate ficasse sempre no meio da cidade. Era a ideia de que lá era uma região mais plana, então, principalmente em regiões planas, que foram construídas esses zigurates, então se tinha essa ideia de que precisava de uma montanha, de algo elevado para chegar até aos deuses, e por isso eles faziam essa construção bem no meio da cidade, e a cidade se desenvolvia ao redor. Não é muito diferente de algo que nós temos ainda hoje, e se você viajar para o interior de Minas, qualquer cidade que você for, você vai encontrar, bem no meio da cidade, uma praça. E o que tem nessa praça? Uma igreja. E quase sempre busca ser num local mais elevado. Quase sempre essa igreja tem uma grande escadaria para chegar lá. Veja como, desde o mundo antigo até os dias de hoje, a nossa sociedade organiza a sua vida urbana em torno daquilo que ela considera sagrado. Mas vamos sair agora aqui da região mesopotâmica e vamos viajar para o Egito. Mais uma vez, segure-se aí na sua cadeira, vou apertar mais uma vez um botão. Nós vamos agora para o Egito. Preparados? Vou beber uma água antes da gente ir para o Egito. Lá é quente. Chegando no Egito, a gente encontra uma construção muito parecida com os zigurates, mas com uma função muito diferente. A gente encontra as pirâmides egípcias ali, que tinham a função de ser uns túmulos dos faraós. O pessoal vai lá visitar, nada mais é do que um túmulo. O pessoal vai visitar um cemitério. Pois o faraó foi considerado por muito tempo como uma encarnação do deus Horus. E ali aquela pirâmide, ela tinha a função de apontar, conectar a terra com o céu, para que ele pudesse voltar para o lugar de onde ele veio. Mas a gente não vai ter oportunidade de conhecer um faraó. Você, sendo um cidadão comum, dificilmente você chegaria ali na presença dele, mas a gente encontra um egípcio comum andando pela rua, e a gente começa a conversar com ele. E a gente pergunta para ele, tá, mas e você, que não é um faraó? O que acontece com você, se você morrer? E aí? E aí ele diz para a gente que eles têm o livro dos mortos, e nesse livro existem uma série de textos sagrados, com vários hinos, que têm a função de guiar a alma do morto no além-vida. Ele acredita que assim que ele passar 10º melhor e de raça para cima, ele vai ser julgado na casa de Osíris, e lá ele deve anunciar ou pronunciar as palavras sagradas. Ele vai ser julgado por um tribunal composto por 42 juízes, presidido por Horus. Ele deve confessar os seus pecados e omissões, e se condenado, ele será enviado ao Duat, que é o submundo do caos. Mas, porém, se ele for absolvido, ele vai ser santificado e enviado ao Amenti, que é o paraíso egípcio, onde ele vai ter uma vida nova de liberdade absoluta.
Veja como, em todas as culturas que a gente viu até agora, existe uma ideia de bem e de mal, de um modo certo e de um modo errado que o ser humano deve viver. E esse modo como o ser humano vive trará consequências, porque ele está sendo observado pelo sagrado, pela divindade. Existe uma consequência para esses atos dos homens. Mas saindo do Egito, a gente vai agora para a Pérsia. Mais uma vez, vamos lá? Chegamos na Pérsia. E assim que a gente chega na Pérsia, a gente encontra alguém na rua, começa a conversar com ela, e ela nos fala sobre um profeta chamado Zaratustra. E aí a gente fica curioso sobre aquele profeta, eles falam que tem um lugar lá que ele costuma pregar, e a gente vai lá na igreja do profeta Zaratustra para ouvir a pregação dele. E o Zaratustra, diferente do seu povo, que acreditava num panteão infinito de deuses, ele falava que existia um único Deus, chamado Ahura Mazda. E esse Deus é isento de toda treva, de toda maldade. E ele era pai ou criador de dois espíritos criados por ele, que é o Espírito Santo e o Espírito Mau. Mas ele tem domínio ali sobre esses dois espíritos. E esse espírito mau, ele foi confinado aqui na Terra, para que ele não espalhasse a sua maldade pelo universo ou pelos os planos além do material. Mas a gente vive uma eterna batalha aqui na Terra entre o bem e o mal. E quando nós tomamos decisões, na visão ali desse profeta Zaratustra, quando nós tomamos decisões boas, corretas, e cumprimos o que ele chama ali de uma tríade ética, que envolve ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações, a nossa alma está sendo iluminada pelo Espírito Santo. Mas se você toma decisões ruins, tem maus pensamentos, más ações, então sua alma está sendo ali, talvez, escurecida pelo espírito mau. E aí a gente pergunta para o Zaratustra, tá, mas e aí, profeta Zaratustra? É difícil falar essa palavra. Zaratustra, o que acontece depois da morte? Beleza, a forma como a pessoa viveu influencia alguma coisa? E aí ele vai dizer, sim, se você foi justo, você vai para o Garodemana, a casa dos cânticos. Mas se você for injusto, você vai para o Drujodemana, que é a casa da mentira. E aí a gente perguntaria para ele, e se eu fui mais ou menos? Se eu fui aquele 99% santo, mas aquele 1%... E aí, o que acontece comigo? E ele diria que você vai para o Hamestagan, que é traduzido como o purgatório. O profeta Zaratustra, ele nos falaria de uma crença escatológica que eles têm, de fim dos tempos, em que vai acontecer uma ressurreição dos mortos e uma renovação do mundo. E a gente perguntaria para ele, mas e aí, quanto que isso vai acontecer? E aí ele vai nos dizer, quando vier o Salvador, que é chamado Ashivat Artá. E esse Salvador, o Zaratustra acreditava que ele nasceria de uma virgem. Ao se banhar em um lago, ela seria fecundada. E esse Salvador, ao crescer, ele sofreria oposições dos homens, e os homens o matariam enforcado. Mas depois de descer ao mundo dos mortos, ele ressuscitaria, subiria aos céus e voltaria à terra com um exército de luz para julgar o mundo e para renovar todas as coisas e para concluir a história. O André Hayek, no livro Os Outros da Bíblia, ele afirma que, alguns séculos depois que esse profeta Zaratustra viveu, haviam alguns magos zoroatristas que começaram a estudar ali as profecias do Zaratustra e começaram a cruzar com algumas indicações astrológicas e encontraram também algumas profecias de outro povo ali, que até ficou um tempo morando ali na terra deles, que era o povo judeu. E eles começaram a conectar uma coisa com a outra e eles chegaram à conclusão de que um dia apareceria uma estrela que apontaria onde esse Salvador, Ashivat Artá, nasceria. E um dia essa estrela apareceu, eles seguiram até lá, chegaram em uma cidade chamada Belém, e lá encontraram o Salvador que eles esperavam. Só que ele tinha recebido outro nome, Jesus. Saindo da Pérsia, vamos agora com a nossa máquina do tempo para Canaã.
Em Canaã, a principal divindade adorada era Baal, com certeza você já ouviu sobre ela. Baal significava Senhor, ele era o Deus da tempestade, o governador da vida urbana. Ele venceu a luta contra o caos e ele também garantia a fertilidade da terra. Os cultos a Baal incluíam vários rituais de prostituição cultica, porque eles acreditavam que a mulher está ligada também à fertilidade da terra. Eles também faziam rituais de sacrifícios de crianças para os deuses ali em Canaã. E ao longo da Bíblia a gente vai ver várias vezes o povo de Israel começando a adorar esse Baal e começando a participar de rituais desses aqui, de prostituições culticas, de sacrifícios de bebês. Mas a nossa máquina do tempo pousou muito tempo antes disso, tá? Lá em Canaã. E aí, andando pela rua de Canaã, a gente encontra um velho conhecido nosso chamado Abraão. E aí Abraão nos fala que, recentemente, ele conheceu um cara chamado Melquisedeque, que é um sacerdote ali de Canaã. E esse sacerdote Melquisedeque, à medida que Abraão conversou com ele, eles começaram ali a trocar figurinhas, falando do que cada um deles cria. E Abraão falou para ele que ele cria no Deus Shaddai. Ele adorava o Shaddai, que é traduzido nas nossas Bíblias como o Todo-Poderoso. E o Melquisedeque adorava uma divindade chamada El Elyon, que é a conjugação de duas divindades cananeias. E nas nossas Bíblias é traduzido por Deus Altíssimo. Abraão, à medida que ele conversava ali com Melquisedeque, ele percebeu que eles estavam falando, na verdade, do mesmo Deus, só que com nomes diferentes. Então, ele participou ali de uma celebração com Melquisedeque, eles celebraram uma ceia, tomaram pão e vinho. Abraão entregou o dízimo de todas as suas posses a Melquisedeque. Ele adorou a esse Deus El e fez para ele um juramento de fidelidade. E a partir daquele dia, o Deus de Abraão passou a ser chamado de El Shaddai. E mais tarde, Jacó, o neto de Abraão, tem seu nome mudado para Israel. Por causa dessa história, existe um livro chamado Fator Melquisedeque, escrito por Don Richardson, na década de 80. E no livro, ele afirma que Abraão era portador do que na teologia a gente chama de revelação especial. E ele encontra ali alguém que é um portador do que na teologia é chamado de revelação geral, que é anterior e presente em todas as culturas, de onde haveria uma ponte entre o Evangelho, algo que apontaria para Cristo. Vamos viajar agora para outro lugar, que é a Grécia. Muitos anos depois, mais ou menos no primeiro século, e chegando à Grécia, a gente chega em uma cidade chamada Éfeso. E nós encontramos um velho conhecido nosso, mais uma vez, que era o apóstolo João. Ele pastoreava ali a igreja de Éfeso, que era uma igreja grega. E pensando nessa ideia de um fator Melquisedeque ali, ele começou a procurar o que é que tinha de um fator Melquisedeque naquela cultura grega. Como que ele poderia falar de Jesus para aquele povo? E a ponte que ele fez não foi com a religião grega, com os deuses gregos. Ele começou a estudar um pouco da filosofia grega. E na filosofia grega ele começou a achar uns conceitos muito interessantes. Por exemplo, para o filósofo Parmênides, existia uma ideia de um ser supremo. Para Platão, existia a ideia da suprema ideia do belo. Para Aristóteles, havia a ideia do primeiro motor móvel. E outro conceito grego, muito presente naquela época, era a ideia do logos, que também era adotado por Platão. E o que era o logos para os gregos? Era o princípio universal subjacente a tudo que existe, a razoabilidade, aquilo que faz o universo e a própria mente funcionarem dentro de uma mesma lógica. E aí João gostou daquele conceito. Então ele começa o seu evangelho escrevendo: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. E nas nossas Bíblias foi traduzido como no princípio era o verbo. Só que João ele deu um passo muito além da filosofia grega. Ele disse que o Logos criou o mundo, que é a luz que ilumina todos os seres, mas ele também disse que esse Logos se encarnou e se tornou homem, passou a fazer parte da criação. E quando os gregos leram isso daqui, eles ficaram de cabelo em pé. Como que o Logos poderia ser uma pessoa, ser um homem, e ter morado aqui perto da gente?
Pensando ainda nesse fator Melquisedeque, o André Hayek, fazendo referência ao C.S. Lewis, ele afirma o seguinte: os mitos antigos de uma divindade que morre e ressuscita eram apenas profecias de algo muito maior, real e verdadeiro que viria. Pois é na história de Cristo que se apresentava o mito se tornando realidade, a profecia do paganismo sendo cumprida. Jesus Cristo é o resumo e realidade de todas as religiões e filosofias. O cumprimento profético não apenas da Bíblia, mas de toda a expectativa do sagrado, da revelação geral nas culturas humanas e na revelação especial que a Bíblia nos trouxe. E agora, entre novamente na nossa máquina do tempo. Assente-se aí no seu lugar. Pois nós vamos viajar de volta para o futuro. Chegamos aqui então, 2025, aqui no bairro Silveira, Belo Horizonte. Pelo menos aqui no Ocidente, a gente não tem todo esse panteão de deuses, todas essas ideias de várias divindades sendo adoradas, como a gente viu desses povos. Mas veja o que o Tim Keller afirma no livro Deuses Falsos. Vou ler para vocês. Nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem seus sacerdócios, seus totens e rituais. Cada uma tem seus santuários, sejam torres de escritórios, sejam spas e academias de ginástica, sejam estúdios, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade, para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. No livro Deuses Falsos, o Tim Keller apresenta uma série de ídolos contemporâneos. Em cada capítulo, ele traz para a gente um ídolo contemporâneo que nós temos, e vou trazer para vocês somente dois. O primeiro deles é o que ele chama de romance apocalíptico, ou a transcendência do amor. Ele diz assim: voltamos-nos ao sexo e o romance a fim de que eles nos deem transcendência e o significado que costumávamos obter da fé em Deus. A música popular e a arte da nossa sociedade nos convidam a continuarmos agindo assim, a satisfazermos todas as necessidades mais profundas de significado e transcendência do nosso coração com o romance e o amor. Cultivamos a fantasia de que se encontrarmos nossa verdadeira parceira de alma, o nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo que há de errado conosco será curado. Outro ídolo que ele fala, é sobre o dinheiro. Mas sobre o dinheiro, ele afirma que o dinheiro é apenas um ídolo superficial, pois existem ídolos mais profundos para quem o dinheiro trabalha. E quais são esses ídolos profundos? Olha o que o Tim Keller afirma. Ele diz: o dinheiro pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer impulsos mais fundamentais. Algumas pessoas querem uma grande quantidade de dinheiro para controlar seu mundo e sua vida. Essas pessoas normalmente não gastam muito dinheiro e vivem de maneira modesta. Mantêm tudo guardado e investido com segurança, assim podem se sentir absolutamente seguras no mundo. Mas outras pessoas querem o dinheiro para ter acesso a círculos sociais e para se tornarem belas e atraentes. Essas pessoas, de fato, gastam consigo mesmas em abundância.
E ainda outras pessoas querem o dinheiro porque eles conferem grande poder sobre os outros. Em todos os casos, o dinheiro funciona como ídolo, e, no entanto, em virtude dos vários ídolos profundos, resulta em padrões muito diferentes de comportamento. Se identificou aí com algum desses? Não respondo. Tim Keller, então, também apresenta algumas formas para identificar quais que são os seus deuses, quais são os seus ídolos. Eu organizei em 4 perguntinhas básicas para identificar, para você sair daqui com um diagnóstico, para entender qual que é o seu ídolo, qual que é o seu Deus. Uma perguntinha que o Tim Keller faz é: preste atenção à sua imaginação. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? Quando você não tem nada mais para fazer, o que ocupa a sua mente? O que ocupa a sua mente antes de dormir? Em que você pensa na hora que você acorda? Com o que você imagina? A segunda perguntinha para nos fazermos é: preste atenção na maneira como você gasta o seu dinheiro. O que você está disposto a pagar de 12 vezes? A botar o nome Serasa para ter? Por que você quer ter essa coisa? A terceira pergunta é: observe como que você reage às orações sem resposta e às esperanças frustradas. Como é que você reage quando você ora incessantemente por algo e Deus não fala nada, ou fala não, ou nada acontece, ou acontece o oposto do que você esperava? Como é que você reage? Será que isso que você está pedindo é o seu ídolo, o seu Deus? Tim Keller também fala, um quarto ponto, para observe quais são as suas emoções mais incontroláveis. Se você sente raiva, pergunte: tem alguma coisa importante demais para mim envolvida nessa história? Algo que eu preciso ter a todo custo? E aplique essa mesma lógica a situações de grande medo, de desespero ou de culpa. Se pergunte: eu estou com todo esse medo porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que eu considero uma necessidade, mas não é? Então, o Tim Keller conclui dizendo que Jesus deve tornar-se mais belo para a sua imaginação e mais atraente para o seu coração do que o seu ídolo. É isso que substituirá os seus deuses falsos. Se você arrancar o ídolo e não plantar o amor de Cristo no lugar, o ídolo tornará a crescer. Outro autor que nos ajuda nessa compreensão, um autor que eu gosto muito, que é o James K.A. Smith. Ele tem um box de livros chamado Liturgias Culturais e também é autor do livro Você é Aquilo que Ama. No primeiro livro desse box, chamado Desejando o Reino, olha o que ele afirma: todos nós participamos de uma espécie de busca do Santo Graal, aquela imagem tão esperada, tão desejada e tão sonhada de boa vida. Somos homolitúrgicos. Nós, seres humanos, somos animais religiosos, não porque sejamos, sobretudo, animais que creem, mas porque somos animais litúrgicos, criaturas encarnadas, praticantes, cujo amor e desejo está voltado a algo supremo, a algo sagrado. Aquele que, em última análise, governa a nossa visão de boa vida, que dá forma e molda o nosso ser no mundo. Em outras palavras, o que desejamos acima de tudo. James Smith, ele afirma que todos nós possuímos práticas culturais, e todas as culturas, todas as sociedades possuem certas práticas culturais que funcionam como se fossem liturgias, ou também como pedagogias do desejo. E elas vão direcionar o nosso amor. Elas treinam o nosso coração, nos preparam para encarar o mundo de uma certa maneira, para valorizarmos certas coisas e para buscarmos determinados objetivos e sonhos. James Smith afirma que o marketing no mundo contemporâneo serve a isso. Os anúncios de um produto não dão informações sobre eles. Pelo contrário, eles contam histórias, imaginam mundos de sentido e nos convidam a nos imaginar neles.
as liturgias do marketing recorrem ao profundo conhecimento de que temos das nossas falhas e faltas, mas as transformam em fenômenos que produzem vergonha e não culpa. Em resposta, prometem não o perdão ou a absolvição, e sim oportunidades para corrigir o problema por meio da aquisição de bens e de serviços. James Smith também vai comentar sobre o cinema. Ele diz que o cinema é uma espécie de sala de aula, representando uma história com visões implícitas de boa vida, que com o tempo penetra a nossa imaginação e modela não apenas o modo como vemos o mundo, mas também a forma como nos relacionamos com ele. Ele também vai falar das universidades, ele chama as universidades de catedrais do aprendizado. Ele diz que nós devemos sempre nos perguntar, ao entrar numa universidade, ao estar em um curso, que telos ela glorifica, que tipo de vida ou visão de boa vida ela promove, o que a universidade quer que amemos. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos perguntar que rituais e práticas constituem a liturgia secular da universidade. James Smith também vai falar dos shoppings como um grande espaço litúrgico. Ele diz que o shopping funciona como um templo contemporâneo, com arquitetura pensada para criar a sensação de transcendência e acolhimento. A ausência de janelas dos shoppings e a manipulação da luz criam um ambiente onde o tempo parece suspenso. Já notou que você nunca viu um relógio dentro de um shopping? Já notou que você nunca sabe mais ou menos que hora é lá? Porque a iluminação está sempre a mesma, você não escuta o barulho lá de fora, você não vê a luz do sol. As pessoas frequentam o shopping como peregrinos, movidas por um senso de busca e necessidade. As lojas funcionam como capelas, cada uma com seus santos e imagens de boa vida. Os manequins e as vitrines atuam como os vitrais, sendo ícones contemporâneos, modelos do que supostamente é uma vida bem-sucedida e desejável. O shopping segue um calendário litúrgico próprio, com Natal, Dia das Mães, Black Friday, etc. E então nós temos a liturgia do consumo, que começa com a contemplação dos ícones. Então vamos para a escolha do objeto, caminhamos até o altar, que é o caixa, e fazemos então o sacrifício, o pagamento. Veja que mesmo todas essas liturgias seculares que o James Smith aponta, com seus desejos mal direcionados, elas apontam que o ser humano tem um desejo por Deus. Calvino chama isso de sensus divinatis, ou consciência da divindade, senso de divindade. Por isso, até mesmo a idolatria é testemunha da natureza essencialmente litúrgica e religiosa da humanidade. Se a gente pudesse pegar aqui a nossa máquina do tempo, pudéssemos voltar lá para o primeiro século e buscar o apóstolo Paulo, aqui para BH, o apóstolo Paulo andaria pelas ruas da nossa cidade, observaria as construções, com certeza ele criaria uma conta no Instagram e no TikTok, e ele procuraria por nossos altares ao Deus desconhecido. James Smith propõe que nós precisamos pensar na adoração e na liturgia cristã, não só como um conjunto de doutrinas, algo para abastecer seu conhecimento, mas pensar como ela nos forma na prática. Qual é a visão de boa vida que ela aponta? E como que essa boa vida do Evangelho se contrapõe às liturgias concorrentes do nosso tempo, presentes em todas essas instituições culturais que ele fala. Como que essa boa vida do Evangelho se contrapõe aos ídolos modernos que o Tim Keller nos apresenta. Nós precisamos pensar nas disciplinas espirituais cristãs, que são tão conhecidas em qualquer tradição, como a oração, o culto, a leitura da palavra, o batismo, a ceia e tantas outras, como algo que precisa ser praticado de modo que contribua para formar a nossa imaginação.
eu termino agora convidando vocês a olhar de uma maneira mais profunda para duas dessas práticas cristãs, para duas coisas que envolvem o nosso culto, a nossa cultura, que são o batismo e a ceia. Tanto o James Smith quanto o Justo Gonzalez, eles fazem análises bem interessantes sobre essas duas ordenanças ou os sacramentos deixados por Jesus. O batismo, primeiro, a água não é produzida pelo ser humano, mas é um dom de Deus que encontramos em toda parte. Até pouco tempo atrás, nós não sabíamos de onde vinham as nuvens, nem por que razão o vento soprava em uma direção ou outra. E assim também é a graça de Deus. Ela é trazida por ventos desse Espírito que sopra para onde quer. Há também uma visão de catolicidade da água, pois a água que nós temos no Brasil é igual à água que os chineses têm, que os angolanos têm, que os estadunidenses têm. Então ela unifica todos nós, todos passam pela mesma água do batismo. A pregação cristã do batismo marca o nosso enxerto no corpo de Cristo, nos coloca para fazer parte do corpo de Cristo, não só uma instituição de Cristo, mas do próprio corpo dele. Então não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Segundo, sobre a ceia, o Justo Gonzalez e o James Smith vão afirmar que ao instituir a ceia com pão e vinho, Jesus estava tornando sagrado, tomando como sagrado, uma das atividades mais essenciais da vida humana, que é o comer. Jesus estava instituindo uma consagração do cotidiano, uma santificação do doméstico. Diferente de hoje, que a gente vai lá no supermercado, compra o pão, compra o vinho, o suco de uva, naquela época, provavelmente aquele suco de uva, aquele pão usado ali na ceia, foi feito nas casas daquelas pessoas. Fazia parte da atividade doméstica delas. E Jesus estava pegando aquele elemento do trabalho da mão deles e consagrando aquilo como sagrado. Nem o pão, nem o vinho são produtos diretos da natureza. O vinho não flui nos riachos, não cai do céu, não chove. O pão não cresce em árvores. Tanto o pão quanto o vinho necessitam da necessidade humana. Para fazer pão, primeiro a gente tem que plantar o trigo, depois temos que colhê-lo, debulhá-lo, trilhá-lo, moê-lo e criar uma série de ferramentas e mecanismos para isso. Então, depois de tudo isso, a gente ainda não vai ter o pão, vamos ter somente a farinha. Então, outra pessoa vai precisar pegar aquela farinha, unir a outros ingredientes, levar a um forno, algo criado por um ser humano, assar e então nós teremos o pão. Da mesma forma, o vinho envolve vários processos, várias etapas, várias ferramentas, vários conhecimentos humanos para que seja produzido. Logo, Jesus está tomando como elemento sagrado o trabalho humano, a produção cultural humana, o nosso cultivo. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, também apontam para uma diversidade da cultura humana. Pois, diferente da água do batismo, que é igual em qualquer cultura, o pão usado na ceia é diferente em cada cultura. O pão que nós comemos no Brasil, o pão que é comido na Itália, o pão que é comido na China, cada um expressa algo daquela própria cultura. Mas Jesus está chamando para a mesa dele gente de todas as culturas. Em Lucas 13, 29, Jesus diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. E por último, a ceia aponta para o reino que virá, para uma restauração de todas as coisas. E Jesus afirma: desta hora em diante, não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. A fé cristã prega que o sagrado mora não somente em espaços religiosos, mas ele também mora na vida comum. E Cristo é Senhor sobre tudo, sobre o nosso culto, mas também sobre o nosso cultivo. Termino aqui com uma citação do Justo Gonzalez, com que ele encerra a última página de seu livro Cultura e Evangelho. Ele diz assim: o que esperamos
os que creem em Jesus Cristo, não é o dia em que as diferenças culturais desaparecerão, nem as diversas línguas, nem os povos ou as nações, mas o dia em que todos juntos, nações, tribos, povos e línguas, possamos cantar os louvores do que se assenta no trono e do Cordeiro. Enquanto esperamos, no culto, antecipamos e nos exercitamos nisso. Preparamo-nos em meio à nossa cultura e enquanto participamos do cultivo que nos proporciona a vida física, porque o culto, a cultura e o cultivo são dons de Deus. E a este Deus santo, amoroso e trino, sejam a glória, o domínio e o poder, agora e para sempre. Amém.